Buenas! Eu sempre quis conhecer a Mongólia. País de nômades, do lendário conquistador Gengis Khan. Fascinante, fascinante. Eu tinha imensa curiosidade pelo Camboja, um país que fez uma revolução comunista nos anos 70 muito louca. Impressionante. Eu era vidrado pela Islândia, país sem pobreza, de beleza austera, deslumbrante. Eu tenho anualmente o desejo de voltar à Índia, país feminino, onde a delicadeza é norma, muito confortante. E eu nunca tinha pensado no Equador. Nunca. Eu não tinha sequer matéria-prima para fantasiar sobre o Equador. Existe uma pequena África no Equador. La África Chiquita, que é como eles chamam. Chiquita e contagiante. São poucos os negros no Equador. Essa informação pode parecer curiosa para quem acompanha jogos da seleção equatoriana. Vários dos principais jogadores nasceram exatamente num pequeno recanto afro do país, conhecido como Vale del Chota. A região foi a surpresa mais agradável que eu tive durante essa minha viagem em outubro de 2006. Eu estou conversando aqui no Brasil com o equatoriano Mário Rivera e com a mulher dele, Rita Rivera. Mário é médico e se mudou para o Rio de Janeiro em 1988. Rita é carioca e trabalha como administradora da clínica do marido. O futebol do Equador disputou as Copas de 2002 e 2006. Tem melhorado bastante. E essa evolução tem efeitos sociais muito interessantes. Aqui começa o Vale del Chota. Salinas é uma cidadezinha de mais ou menos 3.500 habitantes. Logo no primeiro início de tarde, aparece a primeira manifestação da África Chiquita, exclusiva para mim. Olha que loucura. A prefeitura de Salinas soube que estava chegando um jornalista brasileiro e preparou uma surpresa. Olá. Buenas. O espírito do povo em si é de pujança, é de mudança. Não é um povo preguiçoso, não é um povo preguiçoso, é um povo trabalhador. Se derem condições, fazem acontecer as coisas. Me chama a atenção o fato de, em torno del Chota, termos comunidades indígenas, autóctonas. E no meio do Vale del Chota, nós temos uma comunidade negra. Então, o que se sabe, o que nós aprendemos é que houve um naufrágio
há muitos e muitos anos, no litoral equatoriano, de um barco de escravos. Eles conseguiram fugir e, para não serem recapturados, eles se instalaram bem longe, foram lá. Então, uma comunidade bastante fechada no início, cada vez mais aberta ao país e todo, né? E celeiro de grandes craques nossos também, né? A bomba é uma dança típica do Vale del Chota. O ritmo tem raízes africanas e também mistura música indígena e instrumentos europeus. É um ícone da cultura negra da região. Essa região talvez seja a mais humilde do Equador, sendo que o país é também um dos mais pobres da América do Sul. Vale del Chota, segunda parada. Agora eu tô em Mascarilha. Mascarilha, cidadezinha conhecida nacionalmente por conta do artesanato de máscaras. Mi nombre es Betty Acosta, soy la presidenta de la Asociación GAEN y nosotros empezamos a realizar las máscaras desde hace 7 años. Entonces ahora empiezo a trabajar la máscara. Antes vivíamos de una producción que se llama, de una planta, mejor dicho, una fruta que es la papaya. Entonces, debido a un virus, vino ese virus, destruyó todas las plantaciones y pues Mascarilla empezó a migrar a las ciudades grandes para buscar trabajo. Vino un voluntario belga quien nos dio la técnica de cómo elaborar las artesanías. Él nos dio la técnica, nos incentivó, nos preparó y ahora somos un grupo organizado que está trabajando no solo por el bien personal, sino por el bien de toda la comunidad. En la comunidad de Mascarillas nunca se hizo nada de artesanía, ninguna clase de artesanías. Solo bastó la iniciativa de esa persona para nosotros despertar nuestro ánimo de trabajar. Y la constancia y las ganas de salir adelante, pues nos incentivó mucho y empezamos a realizar las artesanías, que a través de ellas expresamos nuestros sentimientos y también nos despertó la curiosidad de conocer nuestras raíces, de dónde venimos. La finalidad nuestra es de seguir recuperando nuestra identidad, y también que Mascarilla más adelante sea una comunidad piloto para las comunidades vecinas y también que se den cuenta que todos los recursos que tenemos nosotros son muy buenos y son para utilizarlos. Há várias sobre o surgimento da África Chiquita. A versão oficial é de que os negros chegaram ao Vale del Chota no século XVII.
Naquela época, os jesuítas dominavam essa região. A ideia inicial deles era utilizar mão de obra indígena nos engenhos de açúcar. Só que os índios viviam nos Andes. Não conseguiram se adaptar ao clima seco e quente do vale. A solução foi trazer escravos africanos. No século XVIII, quando os jesuítas saíram daqui, o Vale del Chota tinha cerca de 1.100 negros. Hoje, o número subiu para 20 mil. No país todo, são mais ou menos 400 mil descendentes de africanos. Só 3% da população total. Esta es una parte bastante particular de Ecuador, ¿sí o no? Porque es una parte de cultura más negra, No, ¿no? nos sentimos afro, sí, pero muy ecuatorianos. La cultura afroecuatoriana es... Aquí en el Valle del Chota y la cuenca del río Mira hay 38 comunidades negras, entonces no es que porque somos negros no nos sentimos ecuatorianos, somos ecuatorianos y eso es para nosotros un orgullo igual. Agora eu estou a caminho de Piquiúcho, minha terceira parada no Vale del Chota. Vou atrás de outra referência forte que eu tive sobre a região. Me disseram que mais um sinônimo para o Vale del Chota é futebol. O futebol é, de longe, o esporte mais popular do Equador. Na Copa de 2006, na Alemanha, a seleção equatoriana conseguiu chegar às oitavas de final. E aí caiu no jogo contra a Inglaterra. Queda nobre, né? O futebol do Equador tem melhorado muito, em boa parte por causa do Vale del Chota. 7 dos 11 atuais titulares da seleção nasceram aqui. Um fenômeno sociológico bem interessante, né? E foi assim, dessa maneira, meio heróica, meio improvável, que o Vale del Chota começou a ser olhado com um pouquinho mais de atenção. Vários treinadores e centenas de meninos num campo de várzea. O objetivo não é revelar craques, é muito mais nobre. Eu conto no próximo bloco. Cultura negra bem presente, muita música, um estilo de vida informal, pobreza, bastante pobreza, muito futebol. Eu estou falando sobre o Vale del Chota, uma região do Equador com personalidade. Piquiúcho é mais um povoado no Vale del Chota, com gente muito hospitaleira, muito tranquila. A interação é fácil. É como se eles também tivessem sido avisados sobre a minha chegada. Todo mundo reage tão bem que parece um ensaio. Eu, que acompanho futebol, já tinha ouvido falar de um ilustríssimo cidadão de Piquiúcho, o lateral direito da seleção do Equador, Ulisses de la Cruz. O jogador nasceu aqui nesse povoado de 700 pessoas. ¿Cómo están? Venga, bienvenidos.
Ulisses de la Cruz é celebridade nacional e rei local. Graças a de la Cruz, as crianças da única escola do vilarejo recebem sempre doações de lápis, caderno, livros, material escolar. A reforma da escola é um dos projetos da Fundecruz, a fundação criada e sustentada pelo jogador. Há pouco tempo estive por lá e fui assistir partidas do meu time lá e jogos que sem maior transcendência. LDU. Liga Desportiva. Liga Deportiva Universitária. Sempre liga, né? Então, então, o que passa? Que era um jogo sem maior importância dentro do que estava acontecendo no campeonato equatoriano. Entretanto, a afluência de gente muito grande. Os estádios são muito bonitos. Guayaquil tem o estádio de Barcelona, o estádio da Liga é moderníssimo. É dizer, há paixão por aquilo mesmo, né? Hora do recreio. A diretora da escola, que é a dona da bola, anuncia: chegou um jornalista do Brasil e a gente vai fazer um jogo demonstração para ele. Meninas contra meninos. Pero ustedes se sacan en la camiseta. Yo voy a tapar. ¡Ella ya no juega! ¡Listos! ¡Bien! Quem marcar primeiro ganha. Eu sempre torço pelo time mais fraco. Mas, nesse caso, vitória dos favoritos. La participación de los jugadores negros en el Mundial de Alemania fue trascendental, especialmente para los pueblos negros, debido a que el gobierno, gracias al buen desempeño de los jugadores, pues ha designado un aporte económico para cada comunidad para utilizarlos en infraestructura de las escuelas donde se educaron estos jugadores. Para mí, pues, es trascendental los juegos que se llevaron a cabo en Alemania por la importancia que dio el gobierno económica para que estos pueblos olvidados en los últimos años puedan salir adelante y tener un mejor tipo de vida. A Fundecruz também financia um ambulatório que atende gratuitamente crianças de até 12 anos e as pessoas idosas. As outras pagam só 50 centavos de dólar. O dólar é a moeda local aqui no Equador desde 2000. ¿Cómo? Está autografiado. ¿Ah, sí? ¿De Ulises? Sí. ¿Dónde está? Acá está. ¿Sí puede? Sí. Ah, qué bueno. ¿Y tú estás con la camisa hoy por cuenta del partido? Sí. ¿De Brasil y Ecuador? Sí. Juega mi selección. Equador e Brasil, amistoso em Estocolmo, na Suécia. Eu assisto ao primeiro tempo do jogo aqui em Piquiúcho, na casa de um camarada que eu conheci meia hora antes. Golazo! Al fin le salió una esa. Bien, bien. Gol. Ya les cagaron. Estamos a mano con ese cabezazo. Sorprendiendo a Gómez. 22 minutos del primer tiempo. No era para nadie bueno. Ahora es de Ecuador. Lo estamos ganando 1-0. Bueno, qué lindo cabezazo. Segundo tempo, Cidade Nova. É verdade. Quarta parada em El Chota, agora na cidade de Juncal, a 5 minutos de Piquiúcho.
O Brasil virou o jogo, 2-1. Aqui em Juncal, eles vão dizer que o Equador perdeu porque o maior artilheiro da história da seleção, Agustín Delgado, não foi convocado. La magia del gol. Ya le digo, sin él no ganan. La selección para ir al Mundial se clasificaron para ir al Mundial. Fueron a jugar amistosos, 4 partidos jugaron sin él. 4 partidos que no jugó, no ganaram. Seu Arturo leva uma vida super simples até hoje. Desde 2002, ele e uma parte da família cuidam da Fundación Agustín Delgado. A nova sede da fundação está quase pronta. Então, solamente nos falta fazer a instalação y que se dé un proyecto, que se dé una cosa, mire, ejemplar, porque no todas las personas tienen la capacidad de ser futbolistas. Entonces se ha visto obligado con la donación de estas computadoras a ir familiarizando a la gente con la computadora, puesto que aquí no hay centros de cómputo en ninguna parte. Para que la gente se dedique también a estudiar. Y usted sabe que hay que desarrollar la integridad de la persona. Vamos a la cancha. Saiu Tim Delgado, que aprendeu a jogar bola debaixo dessa ponte, e entraram mais ou menos 450 crianças da Fundación Tim Delgado. A proposta aqui está longe de ser a revelação de craques ou ganhar dinheiro vendendo jogador para a Europa. Educar através do esporte. É só isso. Como se isso fosse pouca coisa, né? Os meninos ganham uniforme e orientação de técnicos profissionais. Aí eu resolvo mexer com eles e perguntar quem é o Ronaldinho daqui. Este é Jimbo. Ronaldinho. Este es Ronaldinho. Ven, Ronaldinho. Ahí solo. ¿Quieres verme solo? Eu peço então que tragam uma bola para o Ronaldinho. Siga nomás, foi a frase que eu mais ouvi no Vale del Chota. Eu me aproximava, senhor, com licença, posso gravar aqui um pouco? Siga nomás. Senhora, eu queria fazer uma entrevista. Siga nomás. Siga não mais. Quer dizer, siga adiante, sem problema.
Olha, em todos os lugares de cultura afro que eu conheci na América Latina, em todos é impressionante como a aproximação foi fácil. O contato na rua é fácil. E aí, tá fazendo o quê? De que país você é? Você vive bem lá? Você é casado, solteiro? Enfim. E a melhor pergunta pra mim foi a de um treinador de futebol ali naquele campinho debaixo da ponte. 2 ou 3 minutos de conversa e ele perguntou na lata: você e sua mulher brigam muito por causa de futebol? Porque a minha mulher sempre diz que eu gosto mais do futebol do que dela. No Brasil, os casais brigam muito por causa disso? Olha, de cara eu respondi, brigam, no Brasil brigam sim, tá aí. Eu conheço muita mulher de amigo meu que reclama direto. Mas aí eu não sei porque eu repensei, fiquei na dúvida e acabei mudando de ideia. Não sei, não acho que briguem não. O futebol, na verdade, injeta emoção nas relações matrimoniais, etc, etc. Na dúvida, eu acabei preferindo a opção romântica. E ele, o equatoriano, enquanto eu falava, ficou assim: é mesmo? É mesmo?